para aderir a esse aspecto que foi colocado pelo ministro Dias Toffoli. E também aderindo ao último tópico do dispositivo de Sua Excelência, que fala na proposição para que o Poder Executivo inicie uma campanha permanente de esclarecimento público sobre os malefícios do uso das drogas. Então, também aderindo a essa tese trazida por Sua Excelência. Não obstante, ao aderir a esse item da fixação do prazo de 18 meses, eu deixo de estabelecer também, como fez Sua Excelência o ministro Luiz Fux, uma fixação por me sentir, pelas razões que já foram expostas, aí não com a capacidade técnica e expertise suficiente na matéria para definir esse quantitativo. Assim, com esses reajustes, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência a palavra que me fora concedida. Muito obrigado. Nós iremos proclamar o resultado amanhã. Nós temos alguns bons consensos. Primeiro, o de descontingenciamento do fundo. Segundo, penso que todos são favoráveis ao uso de parcela dos recursos do fundo para uma campanha de esclarecimento contra o consumo de drogas. E penso que há consenso de que não é legítimo o consumo em local público. Há uma maioria que entende categorizar como ilícito, porém de natureza administrativa, e há uma maioria que se dispõe a fixar um quantitativo que distinga consumo de tráfico até que o Congresso venha a fixar, sendo que penso que essa maioria não fixa prazo, apenas diz que vai prevalecer o que nós estabelecemos até o momento que o Congresso fixar. Pois uma maioria, mas só para complementar, essa fixação como presunção relativa. Como presunção relativa. Portanto, é possível que com menos do que a quantidade que nós venhamos a fixar se considere tráfico, dependendo das circunstâncias, e com mais não se considere tráfico, dependendo das circunstâncias. Apenas uma presunção. Mas há, senhor presidente, esse aspecto de gramagem há maioria? Então, nós temos, sim, o ministro Zanin e o ministro Cássio, que votamos por 25 gramas, e eu estou pronto a reajustar. O ministro Zanin, penso que no mesmo sentido, e o ministro Cássio igualmente, pelo que conversamos. E votaram por 60 gramas o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia. Também Rosa. E a ministra Rosa votou por 60, também entendo possível chegarmos a 40. Então, nós vamos proclamar amanhã, mas talvez uma quantidade que, de certa forma, seja intermediária entre as posições, seja 40 gramas. Pois não, ministro Zanin? Senhor presidente, eu acho que entendo que é possível esse reajuste, mas sempre levando em consideração o artigo 28, parágrafo 2º. Quer dizer, essa quantidade, essa presunção relativa, ela se soma aos critérios do artigo 28, parágrafo 2º, de modo que o juiz possa fazer essa diferenciação entre o usuário e o traficante. Claramente. É isso mesmo. É isso, exatamente isso. Acho que estamos de acordo e amanhã... Pois não, eu até sugeri, ministro Zanin, para o relator, o ministro Gilmar, que colocasse amanhã a tese, essa característica de presunção relativa, que pode ser afastada a partir do artigo citado, parágrafo citado por Vossa Excelência, com outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes, tais como a forma de acondicionamento, a diversidade de entorpecentes, a apreensão de outros instrumentos, como balança, cadernos de anotação, celulares, contatos de compra e venda, locais e circunstâncias de apreensão. E esclarecer também que, por ser ilícito, evidentemente não pode ser consumido em local público. Acho que esse é um ponto muito importante. Senhor presidente, pois não, ministro? Só gostaria de esclarecer um ponto, novamente, que penso que isso está implícito, ou até em alguns votos de maneira explícita, naquilo que formou maioria por ser um ilícito administrativo. Mas eu falo por mim.
o meu voto, ao não fixar um valor de gramas, no caso da cannabis, mas dar deferência ao Congresso, não significa que o Congresso pode vedar ou criminalizar o consumo. E eu digo, pelos votos proferidos, não posso falar por todos, mas o sentido do meu ouvir, e o sentido do meu voto, e disse aqui logo no início novamente da complementação, é que o uso de maneira privada, ele é um ilícito administrativo, não podendo ser estabelecido como um ilícito criminal. Por quê? Porque se assim o for, estar-se-á violando a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem das pessoas. Eu penso que isso é importante. Importante, do meu ponto de vista, isso até ficar claro se for o caso. Mas eu deixo claro no meu voto. Eu deixo claro no meu voto e gostaria de explicitar. Ou seja, ao se fazer deferência, não quer dizer que o Congresso pode vir a criminalizar o usuário. Perfeitamente. Nós vamos, então, amanhã proclamar o resultado formalmente, tendo amadurecido as teses, porém, e gostaria de deixar claro nessa proclamação provisória, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando, porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. Esse é o primeiro ponto. Droga é ruim, nós a condenamos e o Estado deve evitar o consumo. Em segundo lugar, nós estamos propondo a liberação dos valores contingenciados no Fundo Nacional Antidrogas e parte desse valor deve ser destinado a campanhas educativas para esclarecer a população e, sobretudo, os jovens sobre os malefícios do consumo de drogas, tal como se fez com sucesso em relação ao cigarro, como lembrou o ministro Dias Toffoli no seu voto. Nós estamos reiterando que o consumo de drogas e o porte para consumo pessoal é um ato ilícito, sujeito a sanções, apenas que não sujeitas a sanções penais, não sujeitas à prisão, porque o Congresso já havia despenalizado, e não sujeito a consequências penais, porque nós entendemos que essa não é a melhor maneira de se tratar uma questão de saúde pública. E nós entendemos, a maioria, que é importante fixar a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico para impedir a discriminação que está documentada em pesquisas que foram aqui reveladas pelo ministro Alexandre e confirmadas numa ampla matéria da Folha de São Paulo, em que veiculou pesquisa realizada pelo INSPER, prestigiada Faculdade de São Paulo. Portanto, é assim que estamos nesse momento e amanhã nós firmaremos as teses alinhadas com essas proposições que granjearam maioria do plenário, respeitadas as importantíssimas manifestações contrárias, como o voto louvadíssimo, eu diria, de grande qualidade do ministro Luiz Fux, que interpreta boa parte do pensamento existente na sociedade e, igualmente, do ministro André Mendonça, que, da mesma forma, refletiu esse pensamento. Como disse, é uma matéria controvertida, divisível em toda parte do mundo, e nós estamos procurando encontrar a melhor solução para enfrentar esse problema no Brasil, de acordo com as nossas circunstâncias, inclusive para evitar o hiperencarceramento de jovens pobres, primários e de bons antecedentes que acabam engrossando as fileiras do crime organizado. Agradecendo a presença de todos e o debate que enriquece esse tribunal, eu declaro encerrada essa sessão.